O tema da minha pregação hoje é um tema relacionado à oração. O tema é esse: o azar que vem de Deus e a prosperidade na oração. Depois de ter lido 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 5, nós vemos ali quando Davi, quando já está estabelecido como rei de Israel, ele deseja trazer para Jerusalém a arca de Deus. Então é sobre isso que se trata, esses 5 primeiros versículos do capítulo 6 de 2 Samuel. Eu só vou atualizar a igreja que para cada domingo nós vamos ter uma série diferente. Então nós já fizemos uma série sobre a vida de Jó, fizemos uma série sobre o tema relacionado à Santa Ceia. Hoje nós falaremos a respeito da oração, e essa é outra série. E por que a oração? Porque a oração é a parte essencial da vida de um cristão, de um relacionamento com Deus. E a próxima série que irei fazer é a respeito da aliança, sobre os tratados, os propósitos que Deus traçou. Essa vai ser a série do próximo domingo. Hoje falaremos a respeito da oração. E o tema da minha pregação é o azar que vem de Deus, a prosperidade na oração. Parece estranho, e hoje eu vou falar um pouquinho o que significa esse azar, qual que é o sentido desse azar, porque no português dá um sentido, mas essa é uma palavra em hebraico. Então nós vamos entender o que significa esse azar e como que isso traz total diferença na nossa vida. Muito bem, nós vamos ver o contexto do capítulo 2 de Samuel, capítulo 6, do versos 1 ao 5, nós falaremos a respeito do contexto para poder entender o que está acontecendo. Depois falaremos a respeito da oração como um lugar elevado, a oração como um lugar que nos reveste de nobreza. E depois, por fim, dar o significado do azar e entender qual é o tipo de azar que nós recebemos de Deus. Sobre o contexto do capítulo 6 de 2 Samuel, nós vemos que Davi se propõe, ele já é rei, e ele se propõe a trazer a arca da aliança para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. É sobre esse contexto, o contexto da arca do Senhor. Por que a arca do Senhor estava na casa de Abinadab? Esse vai ser um breve contexto para nós entendermos qual é o significado da arca do Senhor e qual que é o trajeto que ela tem dentro da história de Israel até chegar nesse momento desse capítulo 6 de 2 Samuel, e qual que é a importância dessa arca para Israel e para a nossa vida. Vamos falar um pouquinho do contexto da Arca da Aliança e vamos abordar alguns pontos principais da Arca da Aliança. Aonde surgiu a Arca da Aliança? A Arca da Aliança vai surgir quando Moisés é levado pela segunda vez a subir do Monte Sinai e Deus dá a instrução da construção do tabernáculo. O tabernáculo era o lugar onde repousava a presença de Deus. E tinham 3 divisões: o átrio, aonde se faziam os sacrifícios, e depois outra divisão menor, que é o santo lugar, onde ficava a mesa da propiciação, ficava o candelabro e o altar do incenso. E o santíssimo lugar, que é onde ficava a arca da aliança. Quando o tabernáculo foi criado, Deus desceu com uma nuvem e pousava e ficava no santíssimo lugar e falava com o sacerdote, com Moisés, de cima da Arca da Aliança. A Arca da Aliança nada mais é que um caixote com uma tampa, e essa tampa havia 2 querubins prostrados, um de frente para o outro, na posição de adoração. Essa é a Arca da Aliança. E essa é uma construção de um templo que era o tabernáculo, era um templo móvel, ele era movido de lugar para lugar. E o Senhor pousava sua presença acima da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo. E é tão importante o tabernáculo e a Arca da Aliança, que depois que Moisés constrói todo o tabernáculo com todos os utensílios, Israel é organizado em torno, todas as 12 tribos são organizados
em torno da Arca da Aliança. O povo não saiu do Monte Sinai até que o tabernáculo fosse construído e Deus repousasse sobre a Arca da Aliança. Né? O povo só movia quando a nuvem subia, então se desmontava o tabernáculo, o povo movia, onde a nuvem parava, se montava o tabernáculo e Deus repousava na Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança representa o lugar onde Deus repousa, o lugar onde Deus fala com o seu povo e representa a presença de Deus no meio do seu povo. Essa é a simbologia que está por trás da Arca da Aliança. E essa é uma figura que depois vai ser revelado em quem? Em Jesus Cristo, quando Deus, segunda pessoa da Trindade, que é eterno, hoje, ontem e eternamente, se faz homem e tabernaculou, ele se fez homem e habitou entre os homens. O tabernáculo é uma pré-figura que apontava para Cristo, quando Cristo se encarnou e se fez homem e habitou entre nós. A arca tem essa representatividade. Deus fala com o homem por meio da arca, do que é chamado propiciatório. O propiciatório nada mais que é a tampa da arca. E dentro da arca não existia nada tão importante, não existia, era coberto de ouro, tinha uma madeira especial, mas ela tinha os mandamentos, tinha a vara de Arão que brotou, um pouquinho do maná, mas essa era a figura inicial da Arca da Aliança. Então, qual que é o trajeto? Depois que Deus dá o tabernáculo, é construído e todo Israel é organizado em volta do tabernáculo, o povo passa a ir em direção ao propósito da terra prometida. Nós vamos ver que depois dos 40 anos, o povo vai passar o Jordão, a arca vai à frente e à medida que o sacerdote vai pisando no Jordão, o Jordão vai se abrindo e o povo passa em seco. Isso mostra como Deus abre os caminhos para o seu povo. Depois, nós vemos que o povo vai conquistar a cidade de Jericó. Então, eles saem todos os dias, dão voltas em Jericó e a arca vai à frente. Até que no último dia, há o alarido, o soar da trombeta e um grito do povo, e os muros de Jericó caem. Mas à frente ia a Arca da Aliança, ou seja, Deus derrubando os inimigos e fazendo coisas que seriam impensáveis para o povo de Deus por meio da sua presença representado na Arca da Aliança. Depois que o povo entra na Terra Prometida, é estabelecido em Siló, na tribo de Efraim, que é uma cidade. Ali ficou, então, a primeira capital, por assim dizer, onde o povo vinha e adorava o Senhor e consultava o Senhor no tabernáculo que ficava em Siló. Então, houve uma guerra dos filisteus contra os israelitas e eles levaram a arca à frente da batalha, mas o povo de Israel já estava totalmente descomprometido, não havia nenhum cumprimento e fidelidade com relação à aliança, e eles usaram a arca da aliança como um amuleto de sorte para ganhar a guerra. Mas porque eles eram fiéis, então Deus permitiu que eles fossem derrotados e a arca do Senhor, que era o cerne da presença de Deus no meio do povo de Deus, é roubado e levado para a terra dos filisteus. Chegado na terra dos filisteus, a arca é colocada no templo de Dagon. E ali conta a história que no dia seguinte se via os deuses prostrados e quebrados diante da arca do Senhor. E Deus se revelando para o ímpio que ele é Deus, por meio da sua presença. O povo filisteu recebe pragas por causa de não honrar e respeitar o símbolo da arca do Senhor na Arca da Aliança. E eles retornam a Arca da Aliança para Israel com ofertas. E ali Deus mostra que toda desonra, todo desrespeito ao Senhor, existem consequências graves. E isso foi o que os filisteus experimentaram. E por fim, quando a arca é retornada para Israel, vai parar na casa de quem? De Abinadab. E vai ficar lá por mais de 20 anos, até que Davi decide buscar a arca para levar para Jerusalém. Então é um momento em que, nesses 20 anos, em que Deus prepara Davi para que a fidelidade do povo pudesse ser restaurada por um rei que fosse fiel
e estipulasse novamente a centralidade do governo de Deus na presença de Deus no meio do seu povo, porque até então a arca ficou na casa de Abinadab e o povo continuou vivendo sem compromisso com Deus. Deus prepara para restaurar o seu povo, e a forma de restaurar o coração de um crente, ao coração de um povo, é por meio da presença de Deus e por meio da oração, obediência e oração, relacionamento com Deus. É uma das pregações que eu sempre gosto de fazer, porque a oração faz parte da vida do cristão que realmente conhece Jesus. Então, nosso desejo é adorar o Senhor e é falar com o Senhor e também ouvir sua voz. A oração não é uma coisa simplesmente é, ativa, mas é também passiva. Quando a gente ora, o Santo Espírito também ministra no nosso coração. E saber orar e entender a oração é o que mais faz diferença na vida de um cristão. Porque é a cristão que ora e tem uma vida abundante, que é o que nós vamos ver mais à frente, mas existe um cristão que negligencia a oração e fica como o povo de Israel, suscetível a todo tipo de catástrofe e percalços na vida, porque não preserva o que é mais importante, que é a presença de Deus nas suas vidas. Esse é o contexto da história da Arca da Aliança. E agora eu queria falar um pouquinho que quando a arca é trazido para a casa de Abinadab, existe uma figura por trás, que nós vamos ver agora. Fala assim, no capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 21, fala assim: Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Criate Jearim, dizendo: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Quando os filisteus mandaram a arca de volta para Israel, os habitantes de Kiriat Jearim, que o contexto não fala, mas certamente eram levitas, porque somente os levitas descendentes de Arão é os que sabiam como cuidar, como tratar com a arca, como eram os procedimentos para cuidar da arca, de todos os utensílios do tabernáculo. E eles moravam, esses levitas moravam, que é a casa de Abinadab, eles moravam em Kiriat Jearim. E vamos olhar aqui nesse versículo, preste bem atenção. Fala o seguinte: o povo que morava em Kiriat Jearim fala assim, descei, ou seja, significa que eles estavam num monte, num outeiro, num lugar elevado. E fazei subir para vós outros a arca. O que eu queria mostrar aqui para vocês, qual que é o significado do Kiriat Jearim? Kiriat Jearim, em hebraico, significa cidade da floresta. Preste atenção aqui. Cidade da floresta. E o lugar, lá que nós lemos em 2 Samuel, capítulo 6, nós vimos que Abinadab morava no outeiro, ou seja, no monte. Ele morava no monte. Ele desceu para buscar a arca e levar para ficar lá em cima no monte, na cidade de Kiriat Jearim. E como Kiriat Jearim chamava Cidade da Floresta, isso aqui é uma tipologia bíblica. Ou seja, o que é uma tipologia bíblica? Existem figuras bíblicas que se repetem durante toda a história bíblica e que nos ensina coisas a respeito das nuances da beleza da palavra de Deus e como Deus age. Imagine o seguinte: qual é o lugar que vem na mente de vocês que é um lugar alto e que é cheio de árvores? O Jardim do Éden. O Jardim do Éden é o primeiro templo que Deus criou. Então Deus fez um jardim onde os rios saíam desse jardim, ou seja, espalhava, então era um lugar alto. O primeiro templo que Deus fez, que não tinha muros, não tinha portas, era o Jardim do Éden. Era um lugar cheio de árvores. E era um lugar alto. E por que era um jardim perfeito? Por causa da presença de Deus. Da mesma forma, quando a arca é trazida de volta a Israel, ele é levado para um lugar alto, para um monte da cidade de Kiriat Jearim, que é a casa de Abinadab. É um lugar elevado. E aí é onde que aqui eu quero mostrar algumas coisas importantes. Por que de um lugar elevado?
Porque Deus, quando ele fala e ministra com o seu povo, Deus não desce nas coisas pequenas do homem, do seu dia a dia. Deus desce, quando ele vai revelar os 10 mandamentos, ele desce aonde? No Monte Sinai. E fala para Moisés subir para ouvir a voz de Deus. Então Deus prepara, isso é uma figura dos lugares altos, mostrando a grande separação entre os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, a palavra de Deus são altaneiras, são elevadas. Por isso que vai falar em Isaías que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os planos de Deus não são os nossos planos, porque os pensamentos de Deus são elevados demais para nós. A figura da palavra de Deus de estar elevada no Jardim do Éden, e aqui na casa de Abinadab, no monteiro, no monte, entre as árvores, é justamente essa figura da elevação da palavra de Deus, de como que Deus fala ao nosso coração de uma forma que não tem nada a ver com as coisas naturais. Quando a gente olha para Cristo, quando Cristo vem, Cristo começa a ensinar e usar figuras do dia a dia das pessoas, mas sempre para elevar as pessoas ao quê? Aos pensamentos elevados da eternidade, do pecado, da glória de Deus, da vida de Deus. Quando ele mesmo vai se revelar para os discípulos, onde é que foi que ele se revelou? Ele pega Pedro, Tiago e João e vai para onde? Vai para o monte. E lá no monte, o que ele faz? Ele se transfigura. A revelação de Deus é algo elevado, é algo especial, é algo que não somente revela a glória e a majestade de Deus, mas nos faz ser elevados em Deus. É a mesma coisa que fala em Efésios capítulo 2, que nos fez assentar em Cristo Jesus nas regiões celestiais, ou seja, nos dá uma nova mente, uma nova visão das coisas celestiais de Deus. E o que isso tem a ver conosco? Uma das figuras também, uma das tipologias do homem, o que é mais elevado no homem? É o homem formado o seu corpo, ele também tem a sua mente, suas emoções, sua vontade, e a parte mais elevada do homem é a sua mente. E é a coisa que o homem mais negligencia. Deus fala com o homem na sua mente, por meio da sua palavra. E quando o homem não entende as coisas elevadas do Senhor, ele simplesmente entrega a sua mente a qualquer coisa que corrompa a sua mente e faça ele viver uma vida natural, passageira, restrita, sem a glória, sem a majestade, sem a visão de Deus. Porque a palavra de Deus nos eleva, nos faz andar altaneiramente. É o que fala lá em Abacuque, capítulo 3, quando Abacuque está orando e Deus fala que entrará com juízo. Então, no final, ele fala assim: eu bendirei ao Senhor e glorificarei o Deus da minha salvação, porque ele me faz andar altaneiramente, ou seja, andar dentro da perspectiva da glória de Deus, da visão de Deus, da palavra de Deus. A oração é o caminho para isso. A oração nos faz andar altaneiramente quando a arca de Deus é estabelecida na nossa mente. Isso é profundo demais. Se Deus quiser, nós vamos aprofundar mais a respeito disso. A oração, esse é o primeiro ponto aqui que eu queria mostrar. A oração é algo que nos eleva, é algo que nos faz ver a glória de Deus. A oração é o que nos faz ser transformado por Deus, porque a glória de Deus é elevada. E tudo isso é a simbologia de como que Deus estabelece sua arca nos montes e depois a própria arca vai para o monte da onde? Quando Davi leva para Jerusalém? O monte Sião. Muito bem. A oração nos eleva ao conhecimento da glória de Deus. A segunda coisa que eu queria mostrar nessa passagem é que a oração nos reveste de nobreza. Vou repetir. A oração nos reveste de nobreza. Por quê? Porque é impossível você conhecer a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e não ser transformado pela palavra de Deus. Então veja só, vou ler aqui para vocês 1 Samuel capítulo 7, onde diz assim: então vieram os homens de Criate Jearim e levaram
a arca do Senhor, a casa de quem? Abinadab, no outeiro, ou seja, numa montanha, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. O que eu queria chamar a atenção aqui é que o significado de Abinadab é que Abinadab significa o pai nobre ou o pai da nobreza. Onde é que a arca do Senhor, onde é que a presença do Senhor foi estar em qual casa? Na casa de um homem que é nobre, na casa de um homem que tem nobreza, ele é pai da nobreza. Não porque o homem Abinadab em si mesmo, ele tem essa característica. Mas todas as figuras que Deus coloca na Bíblia, existe um ensinamento para nós, porque esse é o nome dado a Abinadab, e Deus certamente vai fazer florescer a nobreza sobre a vida de Abinadab e sobre o caráter da sua presença, porque uma vez que nós temos a presença de Deus na nossa vida, no nosso lar, por meio da oração, nós somos transformados à imagem de Cristo, por meio da oração. Abinadab certamente era um levita, tinha todo um cerimonial, todo um jeito de lidar com a arca do Senhor. E esse é um relacionamento. A arca do Senhor na sua casa é justamente compreender a forma como a gente ora ao Senhor. E à medida que eu me relaciono com o Senhor, eu sou transformado pelo Senhor. Existe uma pregação minha que eu falo sobre oração, e depois eu vou colocar no YouTube, porque as pessoas querem orar e querem convencer a Deus a fazer o que elas querem para si. Então elas oram e tentam lutar com Deus para que Deus faça a sua vontade, para que Deus seja transformado e ele se arrependa ou ele mude de ideia e faça e atenda o meu pedido. Mas, na verdade, quando nós oramos, não é Deus que é transformado. Somos nós que somos transformados pela palavra de Deus. Nessa pregação, eu digo que nós desvestimos de nós mesmos e nos revestimos e nos vestimos de Deus. E é exatamente isso que acontece aqui. A figura de Abinadab, que é o pai da nobreza, o homem que tem um relacionamento com Deus, ele vai ser vestido dos atributos de Deus, da nobreza de Deus. Quais são elas? Uma delas, são 6 pontos aqui que eu coloquei, é a atitude voluntária e a disposição. O que significa isso? Um desejo genuíno de servir a Deus e ser generoso, sem obrigação. A disposição de buscar a Deus. Quantas vezes a gente vê a indisposição das pessoas para buscar a Deus porque muitas coisas tomam lugar em seus corações. Outra característica da nobreza, de algo que Deus vai nos transformando, é de um homem generoso, quer dizer, faz algo sem esperar nada em troca. A generosidade, a nobreza, e essa é uma das características de Deus. Deus é benevolente, Deus dá e ele não precisa receber nada. Nós, por reconhecer a grandeza de Deus, nós adoramos ao Senhor, mas Deus não requer isso de nós como uma obrigação, porque Deus é generoso, né? Deus é bondoso conosco. Outra característica é o sacrifício e serviço. É uma pessoa que serve demonstrando o amor e a devoção. Quer dizer, eu faço para Deus porque eu amo a Deus, eu tenho devoção por Deus. E é uma coisa que nós sabemos que Deus é amor. Outra característica da nobreza é a honra e a dignidade. Ou seja, você passa a ser respeitado pela integridade que você tem, pelo fato dos princípios que você tem de Deus. Você passa a ser um homem e uma mulher de honra, digno. Outra característica da nobreza é o espírito de devoção, que é um desejo profundo de agradar a Deus. Quer dizer, à medida em que eu conheço a glória de Deus, o que Ele fez por mim, me tirou do pecado, me trouxe para a sua maravilhosa luz, recebi o Espírito Santo de Deus, porventura agora continuaria no pecado para que a graça abundasse? Não. Agora o meu maior desejo é agradar ao Senhor, é fazer porque eu tenho prazer em servir ao Senhor. E por fim, uma outra característica da nobreza é o ato de agir com propósito, é uma generosidade com propósito. Na oração do Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino.
Você quer cumprir a vontade de Deus, você quer que a vontade de Deus seja feita na sua vida e por isso você promove as coisas de Deus, do reino de Deus e abençoa as outras pessoas com esse propósito. Então, essas são características da nobreza que é prefigurado ali no nome de Abinadab, porque quando a arca entra na casa de um homem, ele é transformado pela vida de oração que ele tem, da devoção que ele tem. Então ele passa a ter a disposição das coisas de Deus, ele passa a ser generoso, ele faz as coisas com sacrifício. Hoje as pessoas não querem ter sacrifício, tem dignidade porque tem princípios, passa a ter um espírito de devoção e passa a agir com propósito. Essas são as características da nobreza. Essas são as coisas em que nós somos vestidos pelas coisas espirituais de Deus. É o que o mundo chama hoje de mindset. As pessoas gostam muito de falar essa palavra, mindset. Quer dizer, é como se fosse uma filosofia de vida para que você pudesse alcançar algum objetivo. Outros, no meio reformado, vai falar cosmovisão. Qual que é a sua cosmovisão? Que são os princípios com relação às bases do que você tem por fundamento. E aqui nós vemos que Deus cria uma nova mentalidade em nós, um novo comportamento. Deus nos reveste de atributos que espelham a glória de Deus. E toda essa transformação é fruto do relacionamento com Deus por meio da oração. É nisso que fala no Novo Testamento que nós somos o perfume de Cristo. Quando nós refletimos essas características da nobreza de Deus no nosso espírito, na forma como a gente pensa e como agimos. Mas para ficar mais claro e elucidar isso, vamos ver o que não é a nobreza. Vamos ver o que é o mindset, qual que é a visão e os propósitos das pessoas que é contrário a isso, que é o que prevalece das pessoas que não creem em Deus e não têm um relacionamento com Deus. Nós vamos ver que existe o egoísmo e a falta de disposição. Ou seja, as pessoas agem só por interesse próprio, buscando os benefícios pessoais e evitando se envolver em causas sem retorno imediato. Ou seja, meu pai dizia, você vale o que você tem no bolso. Se as pessoas veem algum benefício em você, elas vão te agradar, vão te tratar bem, mas se não tiver nenhum benefício, as pessoas não te dão valor. Essa é a forma como as pessoas agem, contrário à nobreza. Outra característica, a falta de generosidade e interesse materialista. Ou seja, em que isso é contrário à nobreza? É um foco em acúmulo de bens ou status, esperança com algo em troca, né? As pessoas querem ser vistas, querem ser reconhecidas, é como os fariseus do Novo Testamento, que oram para ser vistas e reconhecidas, gostam de ser chamados de mestre, querem os primeiros lugares, elas querem glória. E hoje é o que mais se tem, é a busca dessa glória, reconhecimento de outras pessoas. É centrado em si mesmo. Isso não é uma nobreza que vem de Deus. A outra coisa que nós vemos contrária à nobreza é o egocentrismo, a falta de empatia. O que isso significa? É priorizar seus próprios desejos sem se importar com a necessidade dos outros. Ou seja, se eu estou bem, que você se vire, em outras palavras. Importa que eu esteja bem. Se eu estiver numa fila e eu tiver que tomar vantagem, que eu tome a vantagem, que eu tome o primeiro lugar e que você fique por último. Eu estando bem, você que se vire. Essa é a forma como a mentalidade contrária à nobreza. A outra coisa que nós vemos contrária à nobreza é a falta de integridade, um caráter questionável. Ou seja, um agir de uma forma desonesta, sem princípios ou morais, que é o que nós temos visto, que é a moral, os princípios, os valores de Deus no coração do homem. Hoje em dia, por causa da ciência, por causa das culturas, do inclusivismo, de todo tipo de perversão, como uma quebra das coisas que o Senhor estabeleceu como princípio, homem e mulher, família, trabalho, as dificuldades para poder se alcançar alguma coisa, as pessoas fazem de tudo, quebrando esses princípios, revertendo as coisas de Deus e falando que o que é certo é errado e o que é errado é certo, quebrando os princípios de Deus. Outras duas coisas, por fim, que é contrária à nobreza, é a indiferença à devoção ou às causas espirituais. São pessoas que não têm nenhum interesse por aquilo que é espiritual, a não ser que tenham algum ganho imediato. É por isso que
quando se tem um falso evangelho da prosperidade que oferece resultado rápido, as pessoas querem esse tipo de coisa, que é o evangelho do que eu posso fazer por Deus. Então eu dou um grande dízimo e eu quero 100 vezes mais. Eu faço uma boa obra e eu quero algo de volta de Deus. Eu coloco Deus na parede. É o tipo de coisa que me traz resultado. Mas realmente um relacionamento espiritual, uma devoção e um temor a Deus, isso é totalmente descartado, porque isso é retrógrado. Isso chamam de uma mente pequena, que é o que as pessoas consideram. E, por último, e o que é contrário à nobreza do que Deus trabalha em nós, que é o comportamento narcisista. As pessoas querem ser o centro, querem ser vistas, estar na mídia. Isso é um fator que é prioritário hoje em dia. E todas essas características que eu citei são contrários à nobreza. À medida em que a gente se aproxima da vida com Deus, do relacionamento por meio da oração, a nossa mente é transformada, nossos valores são transformados, nossos comportamentos são transformados. E nós passamos a ser totalmente, completamente distintos da mentalidade daqueles que não temem a Deus. Porque são valores totalmente opostos. Então não existe a possibilidade de uma igreja, de um cristão, se comparar, se diminuir os seus princípios e valores, abrindo concessões para questões que vão contra o caráter de Deus. Nós vemos hoje que o evangelho tem sido promovido por motivações e interesses que vão contra a espiritualidade que Deus traz ao nosso espírito, onde Deus já não é mais o centro. É a igreja, é o pastor, as oportunidades que a igreja pode dar. E tudo isso vai contrário aos valores que Deus traz na nossa vida por meio da oração. Por fim, eu gostaria de falar então a respeito do significado do azar, que faz parte do tema da pregação, se você já recebeu o azar de Deus. E o que é que o azar tem a ver disso tudo que eu estou falando? Porque da onde veio? O interessante, vamos ler novamente 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, onde fala novamente assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no seu outeiro, ou no seu monte, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Ou seja, quando chegou a arca na casa de Abinadab, ele instituiu que Eleazar, seu filho, fosse responsável para que tomasse conta mais próximo do dia a dia da arca. E Eleazar é justamente o nome que é o substantivo do verbo azar em hebraico, que significa Deus que Deus ajudou, ou aquele a quem Deus ajuda. Traduzindo o tema da pregação, se você ou eu já recebeu o azar de Deus, significa se eu e você já recebemos a ajuda de Deus, ou se temos recebido a ajuda de Deus, ou mais ainda, se nós temos prosperado pela ação de Deus na nossa vida. Você pode ver e reparar que na casa de Abinadab ele é um homem nobre, de valores nobres, e a presença da arca vai ressaltar ainda mais isso pelo relacionamento com Deus. E os frutos de Abinadab, o que é? É de filhos, quer dizer, filhos que frutos daquilo que provém da prosperidade de Deus, da ajuda de Deus. É impossível que o homem busque a presença de Deus, ande com Deus, ore, tenha uma vida de oração e não seja uma pessoa próspera, que não tenha a riqueza do conhecimento da glória de Deus, dos tesouros que vai falar lá em Lucas. O homem do seu bom tesouro, ele dá, nos faz ser homens dispenseiros. Nós temos para dar a respeito da palavra de Deus, da vida de Deus, e não somente no âmbito espiritual, mas também no âmbito natural, físico. Deus nos prospera. Assim como Israel, quando fala que os povos falariam assim, Israel, que povo há como este que tem leis e o seu Deus fala com eles? E eles ficariam encantados da prosperidade que viria para o povo de Deus. E quando nós vemos, quando o povo de Deus, Israel, entra em Jericó e em Canaã, como que Deus prospera e eles vencem nações muito mais fortes e numerosas. Por quê? Porque Deus os ajudou, porque Deus os prosperou e os enriqueceu. Não somente espiritual,
mas também materialmente. A prosperidade natural é para o povo de Deus. Mas, infelizmente, o povo de Deus busca o resultado da prosperidade sem a riqueza essencial da vida da oração, da vida da comunhão com Deus. As pessoas querem que Deus o abençoe, que dê as bênçãos materiais. Mas então, isso é que nem Israel, que Deus dá, porque Deus é benevolente, mas não sabe conduzir, não usa para a glória de Deus. E aquilo, ao invés de fazer um bem, passa a lhe ser um mal. Mas não deve ser assim. A vida com Deus, o azar de Deus, a prosperidade de Deus na vida de um homem que busca Deus é que ele seja rico, rico. E é por isso que vai falar no Novo Testamento que Jesus se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Ricos em quê? No conhecimento da glória de Deus, pudéssemos ter acesso ao trono da graça e da misericórdia. Agora não há mais mediadores. Eu entro diante de Deus por meio da oração. Quando eu me prostro meus joelhos, o Senhor me ouve, como nós lemos nos Salmos 66. Eu oro e o Senhor me responde. E não somente o Senhor responde, mas o Senhor fala conosco. O Senhor nos direciona. Não há maior riqueza para um homem de Deus e para uma mulher do que ouvir a voz de Deus ministrar. E Deus fala pelo seu Santo Espírito e por meio da sua palavra. Eu vou fazer rapidamente uma diferença aqui, que há muitas pessoas que falam, Deus falou comigo. As pessoas estão dizendo o tempo inteiro que Deus está falando com elas diretamente, mas existem vozes do coração, o próprio diabo, né? E o Espírito Santo. E a única forma que nós podemos discernir como é que Deus fala conosco é por meio da sua palavra. E se essa palavra nos gera transformação, arrependimento, contrição, todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos uma maior devoção por Deus, amor por Deus, buscamos mais a Deus por amor a Ele e passemos a ter a nobreza de Deus no nosso espírito, como nós vimos. E esse é o tesouro. Um homem e uma mulher que ouve Deus falar, você pode ter certeza que não continuará o mesmo. E Deus o enriquecerá no conhecimento de si mesmo. Deus se dá a conhecer e Deus vai prosperar o homem e a mulher em todos os seus caminhos, na sua casa, no seu trabalho, como resultado da presença de Deus. E isso nós podemos ver um exemplo disso, que outros nomes foram dados em outras passagens bíblicas com relação ao azar, com relação à ajuda de Deus. Azarel, Azirel, Esdras, Eliezer, todos esses nomes têm o sentido de que Deus tem me ajudado, o Senhor tem me ajudado. Uma figura sobre essa palavra em hebraico, lá em Gênesis 2:18, quando fala assim, e Deus viu que o homem não tinha com quem conversar, se relacionar, e separou a mulher para que fosse o quê? O Ezer, que é uma conjugação do verbo azar, fosse a sua ajudadora. A mulher seria ajudadora do homem. E essa mesma palavra é usada para Deus em Salmos, que Deus ajudaria o seu povo. É uma palavra muito linda, como Deus nos ajuda, como Deus nos prospera. Essa é a mesma palavra que Deus dá às mulheres no casamento, que a mulher é a prosperidade do homem. A mulher é a ajuda do homem, é o que faz crescer o homem. E nós vemos então a bênção de Deus por entendermos a arca de Deus, o relacionamento com Deus e como que isso transforma o nosso caráter, nos faz ser revestidos de nobreza. Os frutos disso é a bênção e a prosperidade de Deus. E como exemplo disso, depois nós vamos ver em outro momento da série, quando Davi levou a arca para Jerusalém, eles cometeram um erro e não puderam levar a arca de Deus para Jerusalém. E a arca saiu da casa de Abinadab e foi para outra casa. Foi para a casa de Obed-edom. No versículo 11 de 2 Samuel, capítulo 6, fala assim, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom. E olha só o que aconteceu. O Geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Minha pergunta é, por que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom? Porque a arca do Senhor estava na casa dele.
em todo lugar onde a casa do Senhor estava, então na casa de Abinadab ele foi abençoado, na casa, quando a arca estava na casa de Obed-edom, ele foi abençoado, e quando a arca do Senhor foi para Jerusalém, também Jerusalém foi abençoada e o reino de Davi prosperou grandemente por causa que a presença do Senhor estava no meio do seu povo. E aqui é a figura da importância da vida de oração. Da vida de oração. Se é algo que nós precisamos retornar, é buscar a ter uma vida de oração. E hoje, infelizmente, se nós chegarmos em igrejas, nós vamos ver que as pessoas não oram. O pastor não ora, a liderança não ora, a oração é o culto que não tem ninguém. As pessoas não têm a mínima preocupação em orar. Mas quando nós vamos ver na Bíblia, quando o próprio Filho de Deus veio, o que ele fazia depois de pregar durante o dia inteiro? Ele subia, estava sozinho para orar. Você vai ver que quando os apóstolos, a preocupação que eles tinham de orar, e lá em Atos capítulo 2, e nós vamos ver em toda a história da igreja, os homens que oravam foram homens que foram prósperos, que Deus abençoou no ministério, que Deus enriqueceu, usou eles grandemente. E é isso que a igreja tem esquecido, a vida de oração. Nós precisamos voltar a orar. Não orar somente no almoço, no café da manhã, mas ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração, deixar com que Deus fale conosco, a nossa mente seja renovada, e nós sejamos revestidos da nobreza de Deus e que os frutos das nossas mãos sejam a prosperidade, do conhecimento de Deus e da bênção em tudo o que nós fizermos. Então eu concluo a mensagem dizendo, nós precisamos orar da forma como Deus instituiu que devêssemos orar. E é isso que nós vamos ver nas próximas séries, como nós devemos orar. Amém.